fácil para mim, pelo menos, mas foi possível. É isso que as pessoas precisam ter em mente, que se alguém conseguiu, é possível. Então, é real, você também pode. Quais foram as maiores dificuldades que eu tive? Olha só, não foi pouca. Eu fui muito ousada em fazer o que eu fiz. Por quê? Porque eu resolvi empreender numa área onde não se tinha cultura nem sobre o que era, o que é home care. Ainda hoje, em muitos municípios que nós atuamos, as pessoas sequer sabem o que é home care. Imagine isso há quase 18 anos atrás. Então, realmente foi muito desafiador. Aí, o que acontece? Em Feira de Santana, as pessoas não tinham uma cultura do que era home care. Não tinha nenhuma empresa, nós fomos pioneiros no interior da Bahia a fazer esse tipo de serviço. E, paralelo a isso, o serviço de home care, para quem conhece, ele é um serviço que, genericamente, nós prestamos a operadoras de saúde, ou seja, o plano de saúde nos contrata para prestar assistência ao usuário deles dentro do domicílio deles. E o que acontece? Em Feira de Santana, as empresas de saúde, as operadoras não credenciavam, alegando que eles não poderiam credenciar empresas no raio superior a 70 quilômetros da capital, porque eles não teriam condição de supervisionar o serviço da empresa. E aí isso, no primeiro momento, gerou aquele desânimo, aquele desconforto. Eu falo assim, nossa, e agora? Mas não me fez desistir. Eu falei, não, eu tenho que criar uma estratégia para poder forçar as operadoras de saúde a me credenciarem. E o que é que eu fiz? Eu comecei a trabalhar dentro dos hospitais em Feira. Eu comecei a treinar equipes, a fazer diversos treinamentos explicando o que era o home care. No início tive resistência de alguns hospitais porque eles não entendiam de que forma tirar um paciente do hospital seria benefício para eles, já que eles tinham aquele paciente hospitalizado e eles estavam ganhando com aquele paciente. Então foi todo um trabalho de mudança de mentalidade, de fazer entender que a rotatividade é melhor do que o paciente crônico. E a partir daí eu fui mudando aos poucos essa cultura dentro das instituições. E as operadoras de saúde também alegavam que eles não credenciavam fora da capital porque eles não tinham demanda no interior. Claro que eles não tinham, se o interior não sabia o que era home care, se eles não sabiam que existia essa modalidade de assistência, eles não sabiam como pedir, eles não sabiam como funcionava. E aí, mediante isso, eu fui treinando. E aí foram começando a acontecer os primeiros pedidos de home care nos partidos do interior para as operadoras de saúde. Aí eu tive um outro desafio, uma outra objeção. As famílias, eles não entendiam que é possível você continuar a assistência, continuar prestando cuidados ao paciente, ao doente, como queiram chamar, dentro do lar. E aí foi todo um trabalho de mudança também, de mentalidade para as famílias. E era muito comum, eu lembro que no início, quando tinha um pedido de home care, as assistentes sociais, nos hospitais que tinham assistência social, elas me ligavam e diziam, ô Dirna, tem aqui uma solicitação de home care, será que você tem condição de dar um pulinho aqui para conversar com a família, para explicar o que é, que eles estão inseguros de aceitar o serviço. E foi aos poucos e as coisas foram começando a fluir. Com isso, começou a chegar uma demanda que estava reprimida do interior nas operadoras de saúde. E aí eles estavam negando esses atendimentos, porque alegavam que não tinham empresas prestadoras de serviço no interior. Então o jogo começou a virar. Nesse momento, nós começamos a pressionar as operadoras de saúde. De que forma? Se o paciente da capital ele tem direito a essa assistência, do interior também tem. E aí brigamos por isso e conseguimos credenciar aos poucos. Na verdade, logo no início, as operadoras não credenciavam. Não sei se elas não acreditavam que não ia para frente, não sei se elas também estavam querendo sentir como é que seria isso. Então começaram a contratar os nossos serviços de forma pontual para um paciente específico.
depois para outro paciente. Quando viram que era algo que era irreversível, e aí de fato nós conseguimos credenciar, e hoje nós somos credenciados as maiores operadoras de saúde do Brasil. E isso eu falo assim com uma felicidade muito grande no meu coração, porque eu penso não só no que eu construí na minha vida, no que eu construí para minha família, no que toda mudança que aconteceu na minha vida após o empreendedorismo, mas eu penso no que isso gerou, as centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas que nós já atendemos ao longo desses anos. Quantas famílias foram transformadas pelo nosso cuidado? Quantas famílias tiveram a oportunidade de estar mais próximo do seu familiar nos momentos que eles mais precisavam? Quantos familiares resolveram levar os seus entes queridos para partirem para o descanso eterno no lar, em companhia de toda a família, sob os nossos cuidados? E isso faz uma diferença muito grande na minha vida. Eu tenho relações com familiares de pacientes que eu atendi há quase 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e nós mantemos contato até hoje. Isso faz diferença na minha vida. Faz diferença também na região onde eu moro, porque quantas centenas de empregos foram geradas através da minha empresa. Quantas famílias são abençoadas porque o seu pai ou a sua mãe tem um emprego hoje que é através do Home Care. E não só em Feira de Santana, porque hoje a minha empresa, a Home Atende, ela atua em todo o interior da Bahia. Então, em diversas localidades, sempre tem alguém que está sendo beneficiado com o emprego gerado pela minha empresa. Então, não é sobre mim apenas, não é sobre o meu projeto de vida apenas, mas é o quanto que o meu projeto de vida repercutiu na vida de tantas pessoas que talvez nem conheçam essa história, que talvez nem saibam da felicidade que eu tenho de poder estar proporcionando essa qualidade de vida, essa oportunidade de emprego, essa oportunidade de mudança de vida na vida delas. E uma coisa que às vezes me parece até contraditório, inclusive meus próprios colaboradores às vezes riem, porque eu prego para eles o empreendedorismo, eu incentivo todos eles. Eu sempre falo para eles, eles estão na minha empresa passando uma temporada, que seja a melhor temporada do mundo, que seja incrível o tempo que eles estiverem lá, mas que seja uma passagem, porque eles precisam, de fato, construírem algo sólido para a vida deles, porque nós sabemos o hoje, nós não conhecemos o amanhã. Eu sei que nós não devemos viver a ansiedade do futuro, mas nós devemos sim programar o nosso futuro. E eu tenho certeza que não é trabalhando para outras pessoas que nós vamos construir o futuro que nós sonhamos. Então, o empreendedorismo é essencial para quem empreende, para o município, para a região onde essa empresa ela acontece, porque muda a realidade. Gente, depois da minha empresa, surgiram já tantas empresas na região e nas cidades circunvizinhas. Ao longo desses quase 18 anos, eu já vi tantas empresas abrirem, tantas empresas fecharem, mas graças a Deus nós continuamos fortes e firmes. Tem sido fácil? Não. É sempre fácil? Não. É difícil, é muito difícil, é desafiador. Principalmente a área que eu trabalho, porque nós prestamos assistência à pessoa dentro do ambiente dela, dentro da casa dela, onde ela tem as regras dela. Então pense quão difícil é se lidar com pessoas de um modo geral, dentro do seu próprio ambiente já é difícil, imagine dentro do ambiente da pessoa. E isso realmente foi muito desafiador. Hoje as pessoas já estão mais convictas do que é o Home Care, já aceitam com maior naturalidade, já entendem que realmente tem que ter regras, que tem protocolos que precisam ser cumpridos, que não depende da minha vontade nem da vontade delas. E isso realmente é muito gratificante para mim, saber que eu estou dentro da casa, de uma forma ou de outra, eu estou dentro da casa de cada cliente que eu cuido, de cada paciente que é assistido pela minha empresa. E o quanto que eu me dedico para que eles tenham a melhor assistência possível.